Na planície de Sinear, onde hoje repousam as areias silenciosas do atual Iraque, uma cidade se ergueu como nenhuma outra. Seus muros eram largos o suficiente para que carruagens andassem lado a lado sobre eles. Seus jardins, suspensos no ar, pareciam tocar os céus. E no coração dessa cidade uma torre colossal foi construída, não apenas uma construção, mas um símbolo, um grito de desafio, a Torre de Babel. Ela não foi apenas uma ambição arquitetônica, foi uma declaração de guerra espiritual, uma tentativa do homem de ocupar o trono dos deuses. Segundo o Gênesis, os povos da terra, ainda unidos por uma única língua, decidiram construir uma torre que alcançasse os céus. Façamos para nós um nome, diziam. Mas o que exatamente eles queriam alcançar? E o que foi tão perigoso a ponto de exigir intervenção divina? O que a Bíblia resume em alguns versículos, outras tradições ampliam em detalhes assustadores. Textos apócrifos, tabuados sumérias e relatos ocultistas falam de rituais feitos no topo da torre, invocações, magia ancestral. A Torre de Babel, segundo essas fontes, não era apenas uma construção física, era um zigurate iniciático, um templo para despertar algo que deveria permanecer adormecido. Em escavações feitas no século XX, arqueólogos encontraram ruínas em Borsippa, próximas à antiga Babilônia que muitos associam à Torre de Babel. No local havia inscrições em escrita cuneiforme que descrevem uma torre construída para desafiar os céus. Curiosamente, as estruturas encontradas mostram evidências de destruição não apenas pelo tempo, mas por um fogo repentino e uma explosão inexplicável. Como se algo tivesse vindo de cima ou de dentro. Os estudiosos babilônicos antigos falam de um deus chamado Marduk, que tentou impedir os homens de alcançar os portões celestes. Outros textos mencionam a intervenção de Enlil, o Senhor dos Céus, furioso com os rituais realizados na torre. Para muitos estudiosos alternativos, a Torre de Babel foi uma tentativa de recriar a escada cósmica, um eixo que ligava a Terra ao mundo superior. Uma tecnologia espiritual, ou talvez algo mais. Alguns teóricos acreditam que a torre funcionava como um tipo de máquina, um catalisador de energia espiritual, que a arquitetura, os metais usados e os cânticos sintonizavam a frequência da torre com entidades superiores ou inferiores. É aqui que as coisas ficam ainda mais estranhas. Fragmentos de textos babilônicos falam de uma presença que desceu à torre durante sua construção. Uma entidade sem forma, mas com poder suficiente para alterar o curso do tempo. Dizem que os construtores começaram a falar línguas diferentes, mas não foi confusão comum. Foi como se tivessem sido conectados a consciências alienígenas. Algumas mentes enlouqueceram. Outras passaram a falar idiomas nunca antes vistos, não apenas humanos, mas sons que se assemelhavam a cânticos não terrestres. E então a construção parou, foi destruída, selada. Mas a maldição permaneceu. Após o evento, a cidade de Babilônia se tornou um centro de poder e heresia, segundo os textos bíblicos. Os profetas denunciaram seus rituais, sua opulência e seu orgulho. Babilônia passou a ser vista como o símbolo da rebelião contra Deus, e mais tarde, no Apocalipse, é retratada como a grande prostituta mãe de todas as abominações. Mas por que tanto ódio? O que havia de tão ameaçador em uma cidade de pedras e ouro? Talvez a resposta esteja em seus subterrâneos. Em 2003, durante a Guerra do Iraque, tropas norte-americanas ocuparam o local onde ficava a antiga Babilônia. Oficialmente, foi uma base militar, mas relatos sugerem que escavações secretas foram conduzidas ali. Soldados relataram sentir mal-estar. Alguns falaram em sons estranhos durante a noite, como cânticos vindos das profundezas. Um relatório não confirmado menciona a descoberta de uma câmara selada, com inscrições em línguas desconhecidas e símbolos que se assemelhavam ao hebraico antigo, misturado ao sumério. O que havia lá dentro? Ninguém sabe. A entrada foi lacrada, os arquivos classificados, e Babilônia voltou ao silêncio. Mas a torre nunca foi esquecida.
Em ordens esotéricas, a imagem da torre aparece como símbolo de iluminação e ruína. O tarô, por exemplo, tem a carta da torre sendo atingida por um raio, representando a queda do ego e a intervenção divina. Em textos maçônicos, há referências ao trabalho inacabado da torre, como um símbolo da busca humana por conhecimento proibido. E em grupos ocultistas modernos, há quem acredite que a Torre de Babel será reconstruída, que estamos vivendo uma era onde os homens novamente tentam alcançar o céu, com tecnologia, IA, viagens espaciais, e que a punição será semelhante: confusão, divisão, queda. Alguns até afirmam que a torre original nunca foi totalmente destruída, que o que restou dela foi selado, camuflado, protegido por sociedades secretas e que, em algum ponto do deserto, uma entrada permanece, esperando ser aberta. Mas com que consequências? O que aconteceria se a maldição de Babel fosse despertada? E se os sons antigos, os cânticos esquecidos fossem ouvidos novamente? Estaríamos preparados para reencontrar os deuses que tentamos desafiar?